Eu quero já, sem mais delongas, chamar a nossa palestra de abertura, que todo mundo está ansioso para ouvir. Esse cara é o guru mais guri que eu conheço na minha vida. O guru com alma de guri, que não desiste de aprender todos os dias, que não desiste de saber mais todos os dias. Todo ano, o Walter tem um insight novo, uma percepção nova sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Com vocês, Walter Longo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui novamente. Agradecer muito a presença de todos vocês. E hoje nós vamos falar de algo que está muito falado, né? Impressionante como em questão de 2, 3 meses esse assunto tomou conta de todas as mídias e das mentes das pessoas, né? Nós vamos falar hoje sobre inteligência artificial, como o Flávio já comentou, e eu chamo essa palestra de Surfando o Tsunami, né? E por que isso? Porque a civilização sempre passou por ondas, né? A gente sempre teve ondas na nossa vida que marcaram a nossa existência. A internet foi uma grande onda que, 20 anos depois, aí, faz parte integrante e integrada da nossa vida, né? Nós aprendemos a surfar nela e os que surfaram primeiro saíram na frente e dominaram o mercado. Outras ondas, como o metaverso, parecem crescer, têm ainda muito a evoluir, não é? E merecem, como falamos nos eventos anteriores, a nossa atenção, porque tem muita coisa acontecendo. Mas hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial e o que ela pode trazer de novo. E dessa vez não é uma onda, é um tsunami. E nós vamos ver no decorrer dessa palestra por que a gente acha isso, tá certo? A inteligência artificial promete varrer tudo e todos, alterando o cenário de maneira disruptiva. Ou seja, em momentos como esse, quando um tsunami se aproxima, é muito perigoso nós ficarmos sentados na praia analisando o fenômeno. Nós precisamos surfar nele, e para surfar é preciso decifrá-lo, e é isso que a gente vai, durante o dia de hoje, fazer ou tentar fazer. Na verdade, o conceito de inteligência artificial surgiu na década de 50, né? O Alan Turing já falava desse assunto, e foi desde lá que ela vem se desenvolvendo. Até muito pouco tempo, a inteligência artificial era assunto para iniciados e não para iniciantes. Era assunto para especialistas. E o desenvolvimento recente, o que causou toda esta revolução, não é a inteligência artificial, foram as interfaces amigáveis que foram criadas e que permitiram que, fora do laboratório, no nosso celular, na casa de qualquer um, isso pudesse ser acionado. Então, a grande revolução não é a inteligência artificial, porque já vem desde 1950, e sim a interface que foi desenvolvida. E a evolução exponencial das competências da inteligência artificial abriu na nossa vida pessoal e profissional, uma caixa de Pandora. Eu vou dar um exemplo. Reconhecimento facial, há 10 anos atrás, um bebê tinha mais do que um mainframe de computador, a capacidade de reconhecer faces. Hoje, nosso celular tem mais do que todos nós reunidos. Nesse momento, o que é mais impressionante é o volume simultâneo de empresas, de softwares e aplicativos que estão surgindo usando a inteligência artificial, que se tornou acessível. Aqui são as 100 maiores, aqui nós temos só na área de varejo, as 100 maiores na área de varejo, aqui nós temos as 500 maiores na área de medicina e saúde, aqui nós temos as empresas que estão surgindo na Áustria, aqui nós temos na Suécia, ou seja, o mundo inteiro está envolvido de maneira acelerada e exponencial nesse assunto. De 2010 a 2021, vejam a curva exponencial de patentes na área da inteligência artificial, o que é um indício do que vem por aí. Muita gente, ou quase todo mundo, fala do ChatGPT, que realmente tem uma interface super amigável, né? E a imprensa está dando uma cobertura imensa a esse assunto do ChatGPT. Nunca vi alguma coisa com tanta presença na mídia, né? Então, o ChatGPT, ele
primeiro, não é conectado na internet, ou seja, é tudo embarcado na ferramenta. Não é que ele consulta o mundo da internet quando a gente aciona ele. Não, ele já está com todo aquele conhecimento embarcado dentro dele. Segundo, na versão 4, passou a ter 100 trilhões de parâmetros de machine learning, contra 1,5 bilhão do dia 20 de novembro passado. Então, dá para a gente entender a exponencialidade dessa ferramenta. Passou em todos os exames, inclusive na OAB de São Paulo, né? Ele passou em todos os exames com louvor. E, por isso, seu valor é estimado hoje em 29 bilhões de dólares. Só que o ChatGPT é o início do começo do princípio do que vem por aí. Ou seja, se eu chegar no ChatGPT e escrever, fazer um texto para colocar no LinkedIn, convidando a pessoa a participar de um evento sobre inteligência artificial, ele faz o texto na hora, em 10 segundos. Aí eu falo, não, eu não quero um texto para lá, eu quero fazer um post para o Instagram. Ele já faz num tom mais pessoal e já coloca, inclusive, os links logo no final do texto. E aí eu falo, não, mas eu queria um e-mail marketing. Ele põe já o espaço do nome do destinatário, para que depois o computador coloque os nomes um a um, e faz um texto muito mais profissional, muito mais sério, ou seja, ele entende o tipo de linguagem adequado para cada meio. E aí, para cansá-lo ou para esgotá-lo, eu falo, eu gostaria que você fizesse uma análise profunda, comparativa, sobre a ótica da existência humana, levando em conta a visão da religião budista e das obras de Shakespeare. Eu quero isso em 30 páginas. Ele faz isso em 2 minutos. Coisa que, para mim, demoraria provavelmente uns 6 meses para ler tudo o que eu preciso para chegar às informações que ele faz em 2 minutos. Então, nós estamos falando de algo poderoso. E como tudo que é poderoso gera excitação e medo. Não é? Mas aí, se por acaso eu quiser uma poesia com métrica para minha mulher, a Cris, em inglês, ele faz na hora. Agora eu queria uma outra poesia, não em inglês, em francês, ele faz também. E eu poderia passar amanhã mostrando para vocês todas as habilidades do ChatGPT. Mas o importante, como eu falei, que além do ChatGPT, a gente tem o Stability, tem o MyHeritage, tem Crayon, tem o Dream, ou seja, tem o Café. Eu sou capaz de passar aqui novamente a manhã inteira mostrando todas as ferramentas que existem hoje, disponíveis para todos nós. E se a gente entrar nesse diretório, iFind, nós vamos ver que nesse diretório você tem infinitas ferramentas já disponíveis para fazer o que você pensar ou imaginar, listadas e já com acesso imediato, e todas elas com uma parte, pelo menos, grátis. Tá certo? E eu estou ainda aí na letra A. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que já existe hoje, disponível para uso imediato. Então, gente, vem aí alguma coisa que, como eu falei, é realmente um tsunami. Tá certo? Uma delas é o Midjourney, uma ferramenta de ilustração, desenho, arte, etc. E, em setembro do ano passado, quando comecei a trabalhar com ela apresentava de maneira errática, indefinida e rudimentar os desenhos que eu pedia para ela. De certa maneira, a mesma sensação que a Kodak teve quando viu a primeira foto digital. Ela não entendia o que viria a seguir. E eu também não entendia quando mexia com ela. Então, eram imagens normalmente difíceis de eu entender, parecia sonho de alguém viciado em drogas, não é? E, quando eu comecei a desenhar, e eu pedia um homem com uma pasta, essa era a imagem que vinha. Tá certo? E, quando eu pedia uma criança brincando, eram essas imagens ainda rudimentares. Quando eu pedia um homem falando com uma criança, ele botava uma criança grandona falando com uma criança menor. Ou seja, ele estava aprendendo comigo e eu com ele. Eu pedi um cachorro, essa era a imagem do cachorro. De um dia para o outro, esta é a qualidade das peças produzidas hoje. Ou seja, em questão de 2, 3 meses, a revolução foi brutal. Hoje, a gente é capaz de criar o que qualquer ilustrador demoraria semanas em 15 segundos.
O porquê que isto acontece? Porque eu aprendi com ela e ela aprendeu comigo. Esta interação entre homem e máquina tem um efeito exponencial de aprendizagem. É o que nós chamamos, e passaremos cada vez mais a chamar, de empatia digital. A capacidade de se colocar no lugar dela e ela no meu lugar. Há uma enorme distância entre o que a gente fala e que qualquer pessoa ouve. Vocês não têm ideia como nos últimos meses eu aprendi sobre empatia ao mexer com uma máquina. A habilidade empática está exatamente em se colocar no sapato do outro para expressar a realidade, ou expressar o que eu quero dizer a partir da realidade daquela pessoa. Não é? Agora, em vez de aprender a produzir resposta, nós precisamos saber fabricar as perguntas, e essa é uma mudança brutal, com grande repercussão em todas as atividades, principalmente na área de ensino. Empatia digital é a capacidade que a gente começa a ter e cresce cada vez mais de evitar o efeito mimo. E o que é o efeito mimo? Significa merda in, merda out. Ou seja, você escreve uma coisa e não explica direito, sai uma coisa que você não esperava. E a gente faz isso nas interações humanas, não apenas na relação com a máquina. Para isso, a nossa capacidade de descrever e detalhar com competência vai ser uma condição essencial de sobrevivência profissional. Pessoas que não souberem a distinção entre enfrentar, confrontar e afrontar não vão poder atuar no futuro em nenhuma função. Se não souber a diferença entre teto e abóbada, não vai desenhar o que você imagina. Portanto, vocabulário é fundamental. Repertório, bagagem. Tudo aquilo que a gente sempre falou que era fundamental, agora é crítico. Para exercer essa competência, essa habilidade e empatia, é preciso entender que palavra tem poder. E que a cada palavra distinta, você tem resultados distintos. Para eu conseguir esses pássaros que eu desenhei, olha o que eu tive que escrever e descrever para que a ferramenta entendesse o que eu queria na sua essência, na sua luminosidade, na sua profundidade. Se eu quisesse criar essas meninas, isso é o que eu escrevo para que ele entenda exatamente a iluminação, o ângulo, a visão angélica, elegante, épica que eu espero dessas moças. Ou seja, a turma do tipo assim está morta. As pessoas que não têm vocabulário não vão poder arranjar uma função daqui para frente. O reducionismo vocabular perde muito a compreensão e produtividade na relação com as pessoas, mas a gente não percebe, e também com a inteligência artificial. Então, se eu falar para algum de vocês, eu ontem estive numa cidade pequena. Para quem mora em São Paulo, essa é a visão que tem, no mínimo Jundiaí. Quem mora em Rifaina, essa é a visão que tem. Então, o que eu falei, na minha cabeça é uma coisa, na cabeça da pessoa que recebeu a mensagem é outra. Só que a máquina mostra para mim o que ela está vendo. E aí eu vou corrigindo a informação, melhorando a capacidade de descrever para que o que sai da minha cabeça chegue o mais parecido possível na cabeça dela. E quando eu peço whisky on the rocks, ela entende que é um litro de whisky em cima de uma pedra. Eu preciso descrever que eu quero ice cubes dentro de uma garrafa, de um copo sofisticado. Depois que eu descrevo isso, aí eu tenho o que eu pretendia e que, na verdade, não era o que ele estava entendendo. Quando eu pedi uma gôndola de supermercado com refrigerantes, ele fez uma gôndola. Ou seja, não é gôndola que tem que falar, é prateleira de supermercado. E, com isso, você vai, então, conseguindo interagir com a máquina. E eu quero dizer que isso é apenas uma metáfora do que nós fazemos com pessoas o tempo inteiro. Portanto, ao interagirmos com a máquina, nós vamos ser melhores nas relações humanas e não apenas digitais. E hoje, graças a mais de 10 mil ilustrações que eu fiz nos últimos meses, eu sou capaz de não apenas ter a ideia do que vou criar, mas a forma também é fundamental. Eu sou capaz de criar Leonardo da Vinci numa visão mais esquemática, imitando o antigo. Eu sou capaz de dar mais detalhes. Eu sou capaz de dar mais cores, uma iluminação
mais oblíqua, ou seja, eu sou capaz de criar o Leonardo da Vinci que eu estou vendo na minha mente através de uma descrição que você vai aprendendo com a máquina e a máquina vai aprendendo com você. O Van Gogh dizia, primeiro eu sonho a minha pintura, depois eu pinto o meu sonho. Pois bem, de alguma maneira daqui para frente, nós podemos sonhar muito mais e valorizar a criatividade, não necessariamente a técnica, mas porque a técnica agora o Midjourney cuida para a gente. As novas habilidades, então, do ser humano deverão ser imaginação, expressão e repertório. E a gente sabe como as novas gerações estão dando pouca atenção a isso. Terá vantagem quem possui bagagem e conteúdo. Esse kit de ferramenta vai ser a nova competência daqui para frente em qualquer profissão. Se você quiser ser advogado ou diretor de arte, a necessidade é a mesma. E é isso que gera o que nós chamamos na inteligência artificial do cinto de utilidades do Batman, ou seja, nós podemos, a partir de agora, fazer o que a gente quiser. Quanto mais a gente aprende a interagir com as máquinas, nós vamos ser melhores na relação com os humanos. Então, eu vou dar alguns exemplos a vocês. Eu testei a minha criatividade, eu falei, eu quero uma lhama cor-de-rosa com cabelo branco, tomando um cappuccino. E 10 segundos depois ela faz, eu quero um bebê de proveta do futuro. E ela faz imediatamente. Eu quero uma escultura de Murano, na cor âmbar, ele faz. Depois eu quero, talvez, essa escultura numa forma mais orgânica, não tão quadrada. Pois não, está feito. Agora eu quero que você pegue essa escultura e transforme numa mulher. Tá bom, perfeito, está feito. Ou seja, esta capacidade de atender a todos os nossos pedidos como uma lâmpada de Aladim é algo que está acontecendo as we speak. Eu posso querer um gatinho fofo, que a gente usa o termo fluffy, e ele colocado dentro de um café com leite, ou eu posso querer um estilo cyberpunk, esse é o nome que a gente usa, e aí ele cria imagens como essa, ou eu quero um gato no estilo Pixar, o estúdio de desenho animado, e ele cria no mesmo instante. Eu quero o Homem-Aranha com Covid, ele cria. Eu quero o Batman com Covid, eu quero deusas gregas, eu quero mulheres do Médio Oriente. E aí eu falo, eu quero algo que não existe, ou não existia, eu quero um carro elétrico do passado. E ele cria. Ele cria comigo, desde que eu descreva exatamente o que eu estou vendo. E aí eu fui exagerando, eu quero um hipopótamo na farmácia, eu quero um flamingo numa barbearia. Ou seja, as coisas mais inusitadas como extraterrestres esquiando, ou uma privada na Idade Média, quando não existiam privadas. E aí eu falo, não, mas eu quero ver, agora eu vou pegá-lo. Eu quero uma privada Nike e uma privada Louis Vuitton. Ele faz. Então, gente, é o capeta. Realmente é uma coisa impressionante. Eu quero botar uma cidade dentro de um copo. Eu quero uma cachoeira caindo numa xícara. Eu quero uma praia ou uma cidade nas montanhas dos Alpes suíços. Ou eu quero Vermeer, um artista holandês que nunca esteve em Veneza. Eu quero uma pintura de Veneza feita por Vermeer. E ele vai buscar o estilo Vermeer e cria a pintura que, vamos dizer assim, eu gostaria de ver como Vermeer. O que eu quiser, basta descrever o que eu quero, e eu tenho todo tipo de decoração. E se eu quiser descrever uma sala feita com fundo de madeira, com uma televisão no fundo e uma lareira, eu posso criar o que eu quiser, basta que eu descreva o que eu quero, e aquilo aparece para mim em segundos. Tá certo? Então, ali eu escrevi sala de visita de uma casa moderna e acolhedora, com móveis contemporâneos, decoração sofisticada, teto alto com janela panorâmica, sofá grande e confortável, mesa e console em madeira rústica,
plantas discretas nos cantos, quadros impressionistas nas paredes, luz indireta por spots embutidos. E aí alguns detalhes técnicos. E aí ele cria. Evitando, portanto, a necessidade do esforço, do trabalho, de fazer. Cada vez mais, nossa mente deve estar dedicada a criar e imaginar, e não a fazer. E claro que eu uso isso no mundo da publicidade para criação de embalagens de shampoo, ou de sopa, ou de granola, ou de biscoito, ou de lava-prato, ou de snacks, ou de papel de limpeza. Ou seja, desde a coisa mais psicodélica do mundo até as coisas mais práticas, tudo é possível e tudo é permitido nessa área. E se eu pensar que eu gostaria de ter uma cara da minha empresa, alguém que representasse a minha empresa, como a gente hoje contrata celebridades, não é para isso? Eu posso criar a pessoa que eu quero, no estilo que eu quero, desde que eu descreva bem, e essa pessoa passa a representar a minha empresa, seja num post no Instagram, seja num comercial de TV. Eu posso achar que esse homem ele é muito bom, muito bem, mas ele é um pouco sério demais, um pouco sisudo. Então, eu vou para outro que é um pouco mais simpático, mas talvez não represente bem o que eu quero fazer da minha empresa. E aí eu vou, até que eu chego nesse e falo, gostei dele, é simpático, é jovem, está com cabelo bacana, tem um olhar penetrante. Eu vou ao lado dele e escrevo o que eu quero que ele diga. Eu escrevo apenas. O Inteligência Artificial Experience é um evento que acontecerá em São Paulo dia 11 de abril, que visa aproximar profissionais, empreendedores e estudantes interessados em inteligência artificial. E a partir disso, eu também posso criar música. Eu fui ao Cairo, desenhei muitas imagens do Cairo ao invés de tirar foto, e depois peço uma composição no estilo, né, muçulmano, e ele cria. Como também posso, indo ao Caribe, criar um rap, né, em outras ferramentas de inteligência artificial. Ou ainda, se for a Nova York, eu posso criar um lounge music e passar horas escutando, porque eu defino se eu quero 2 horas, 10 horas ou 20 horas dessa música. Eu falei que era o capeta, né? Então, o futurista Arthur Clarke, ele fala bem quando ele diz o seguinte: toda tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Uma frase de alguém já de muitos anos atrás, mas que nunca foi tão verdade nessa era de inteligência artificial. Eu tenho um amigo meu que me mostrou, eu fui na casa dele, achei linda um quadro que ele tinha na parede, desta artista Adriana Duque, né, que fotografa meninas com coroa. Ele pagou $12 mil, eu falei assim, eu faço por R$500. Ele falou, como assim? Eu estava com meu iPad na mão. E você tem todo tipo de meninas com coroa e fone de ouvido que você imaginar, tá certo? Inclusive mais velhas, se você quiser, não é? Mas a verdade é que a semelhança é muito grande a partir a redefinir as questões de direito autoral, de plágio, de cópia, de criação genuína. Tudo isso está agora sob júdice. O que é cópia, o que é inspiração, né? Nós vamos ter que discutir isso, porque a capacidade de realizar hoje é acessível para qualquer pessoa do planeta. Eu posso pegar uma sala da minha casa e falar, fotografo o ambiente e peço para redecorá-lo. E imediatamente o software redecora. E redecora no estilo que eu quiser, moderno, com a nova decoração. Isto gera, o que normalmente gera qualquer coisa disruptiva, a revolta dos incumbentes. Evidente, seria natural que isso ocorresse. Aliás, se não ocorresse, o fenômeno não seria tão marcante. Isso aconteceu muitas vezes na história, foi assim com os Luddites, que punham fogo nas tecelagens para tentar preservar o emprego dos artesãos, tá certo? Foi assim
contra o Uber quando ele chegou e os táxis estavam revoltados, ou seja, sempre que alguma coisa disruptiva chega, a revolta dos incumbentes ocorre. Tanto que a questão de, 1 ou 2 semanas, surgiu uma carta assinada por milhares de pessoas pedindo para parar por 6 meses a evolução para dar tempo da gente se arranjar. Pergunta é, o que ficaram loucos, né? Como é que pode pedir para parar a evolução? Tinha que combinar com a Rússia, com a China, né? Ia ser um pouco mais difícil. Ou seja, também nesse caso, os atrasados querem retardar os adiantados. É isso que está acontecendo. Porque não dá para segurá-los, então vamos combinar para ninguém fazer nada durante 6 meses, para dar tempo do Alexa virar uma ferramenta inteligente. É isso. Trata-se, novamente, da revolta dos incumbentes. E por que essa revolta natural ocorre? Porque a inteligência artificial está invadindo todos os campos de atividade, né? A agricultura, as indústrias, o trânsito, o júri, ou seja, a área jurídica, né? A educação. Ou seja, nunca algo invadiu tantos lugares e tantas áreas ao mesmo tempo. É um novo jeito de ver o mundo e de se ver nesse mundo. Principais impactos da inteligência artificial, eu poderia falar 100, vou falar 4 ou 5, ampliar a produtividade, capacidade de operar ininterruptamente sem desvio de atenção. Segunda coisa, reduzir erros e falhas. Checagem permanente de dados evita eventuais incorreções que a falta de atenção humana está gerando cada vez mais. Terceiro, eliminar custo, transforma a despesa fixa em variável e desintermedia a operação. Quarto, individualiza as relações. Nós vamos ter uma palestra imperdível hoje à tarde sobre Big Data e quanto que o Big Data, nessa relação com a inteligência artificial, ganha eficiência. Reconhecimento facial, segmentação de oferta, fidelização. Né? Facilitar a aprendizagem, uma interface amigável que elimina a barreira de entrada. Ou seja, é tão acessível e tão fácil que qualquer criança pode manejar. Mas adultos também, que, na verdade, no mundo digital sempre tiveram fora do processo revolucionário. Esse é o primeiro avanço tecnológico de acesso ecumênico e intergeracional. Na ferramenta de inteligência artificial não vai acontecer o que sempre acontece, graças à bagagem, graças à capacidade vocabular. São ferramentas que vão primeiro ser usadas pelos mais velhos e lá na frente pelo time do tipo assim. E no qual, a ferramenta na qual a maior idade vai ser vantagem e não barreira, porque a interface é tão amigável e vai ficar tão mais amigável ainda que, claro, elimina a barreira de entrada natural da complexidade tecnológica. Então, nesse momento, nós precisamos entender que tem um palco dividido em 2 lados. Você tem os otimistas e os pessimistas. Sobre qualquer coisa, aliás, a gente tem esses 2 olhares, não é? Essas diferentes visões de como a gente vê o futuro, tem hoje grande parte delas pessimista. Tá? A imprensa ajuda a criar essa sensação em todos nós, e os filmes de ficção científica, tudo isso colabora para os pessimistas serem maior em número. Vamos ver o que eles pensam, não é? Para muita gente, a inteligência artificial vai inicialmente ampliar nossas habilidades, mas, no fundo, lá na frente, vai tomar nosso lugar. Essa é a visão do pessimista. Tá certo? Por que isso? E eles respondem, porque ela não tira folga, ela trabalha 24/7, ela faz tudo mais rápido, sem erro, além de trabalhar por uma fração do custo humano. Então, hoje ela vai me ajudar, amanhã ela vai me jogar fora. Essa é a visão pessimista, né? Ou seja, para os pessimistas, a ideia de ir ao escritório para ganhar vida vai soar tão estranha quanto ir à floresta caçar para preparar o jantar. Vocês não têm ideia como isso vai ser diferente daqui para frente, e nós não teremos mais condição de operar humanamente. A inteligência artificial está aprendendo o ofício de arquiteto, de contador, de design, de cantor, de professor, de cientista, e a lista é sem fim. A robotização, que a gente já viu lá atrás, a invenção das máquinas, roubou o emprego do blue collar. Agora é do white collar. E é isso que está causando tanta
aflição nas pessoas. Uma pesquisa de Oxford prevê que, em 10 anos, 47% do total dos empregos vai ser transferido aos robôs ou às máquinas, não robô humanoide, robôs em geral, robotização, né? Alguns percentuais que eles definiram nessa pesquisa. O que vai acontecer nesses poucos anos? Caixa e cobrança em geral, 97% vai passar. Ou seja, as ATMs foram apenas o prenúncio do que vinha por aí, os caixas automáticos, né? Garçom e atendente de mesa, 94%, assistente jurídico, 94%. Nós estamos falando quase que na totalidade. Eu peguei a lista dos mais para os menos, tá certo? Então, uma grande quantidade de empregos vai desaparecer, desde gente da área jurídica até operário de construção, guarda de segurança e etc. Tá? Então, essa é a pesquisa da universidade. A profissão que tem menos risco de migração é o arqueólogo. Só 0,7% será trocado, segundo a pesquisa. Aliás, a coisa melhor do mundo, né, para o casamento é ser um arqueólogo, porque quanto mais velho você fica, mais o teu marido se interessa por você. Então, isso é maravilhoso. Menor troca por robôs, tá certo? E a migração, gente, já começou. Ou seja, a Amazon já emprega 30 mil robôs. Bancos japoneses trocaram suas recepcionistas por eles. Nestlé, já tem gente, o robô, fazendo café nas cafeterias da Nestlé. A Foxconn, que faz o iPhone da Apple, trocou 60 mil várias cidades. Pizza Hut está empregando robô no caixa de loja, a fábrica da Nissan é 100% gerida por autômatos e assim por diante. Então, ou seja, é um processo que não é que vai acontecer, já aconteceu. Aqui é um exemplo de um supermercado, o Ocado, de Londres, que faz delivery. E esse era a central de delivery dele, que tinha 600 funcionários trabalhando no pick-up, na montagem dos sacos, sacolas para poder mandar entregar, etc. Eles trocaram por esses robôs, que agora ficam nessas esteiras. Embaixo de cada buraco desse tem o produto específico, ele vai lá, coleta o produto, põe na cesta para entrega imediata, né, evitando erro de produtos, porque, claro, ele não tem desatenção, ele não está olhando o TikTok enquanto está fazendo isso, né? Então, dentro de cada buraco tem um tipo de produto distinto, ele vai lá, coleta, põe dentro da caixa e põe já pronto para entrega e já sai para delivery imediato. Tá? Ou seja, uma pessoa só comanda essa operação inteira, houve uma redução de 600 colaboradores para apenas 16. Então, mostra que os pessimistas têm lá sua razão, sua preocupação é justificável, não é? Só que em países como o Brasil é ainda mais justificável. Onde o ex-empregado, depois de 4 anos, reclama a hora extra e ganha, onde a produtividade é muito mais baixa que qualquer outra. Então, a visão, que inclusive foi discutido em Davos esse ano, é que o Brasil é um dos países eleitos para fazer a mais rápida migração para a inteligência artificial dentre todos analisados. Porque nós custamos muito, nós produzimos pouco e ainda temos toda essa insegurança jurídica com o ser humano. Então, falar de baixa produtividade do trabalhador brasileiro não precisa, né? Ou seja, se eu mostrar para vocês, eu estive na China algum tempo atrás, eu acompanhei uma construção em 5 dias, esse prédio foi feito. Veja que escurece e clareia, portanto, em 5 dias eles fizeram esse prédio inteiro, tá certo? E eu voltei da China ainda impactado com a produtividade deles, até, de certa maneira, condenando, parece formiga, né? Era uma sensação assim, mas admirável, no sentido que eles são capazes de fazer em 5 dias, um prédio completo. E aí eu fui dar uma palestra em Belo Horizonte, e ao lado do meu hotel tinha uma construção. Eu acordei um pouco cedo aquele dia, fiquei olhando a construção. Essa é uma construção no Brasil, 8h30 da manhã. Olha que espetáculo. Olha a produtividade do empregado brasileiro. Olha lá os 2 engenheiros conversando, aquele lá olhando a paisagem. Aí eu fui dar palestra e voltei às 11h20. A mesma coisa.
Não acontece nada. Literalmente nada. E aí eu fui almoçar, voltei às 3h15, a mesma coisa. Não teve um vergalhão movido de lugar. Tá certo? Então, se nós queremos continuar competitivos num mundo cada vez mais globalizado, Houston, we have a problem. Né? Nós temos que mudar isso totalmente. Aí eu estava vindo, outro dia, na Marginal Pinheiros, e vi uma obra na Marginal Pinheiros, fiz questão de... Está vendo que eu estou dirigindo e mostrei. Olha quanta gente olhando, 2 pessoas trabalhando. É um espetáculo. Aqui não é uma obra, é um auditório. Eles estão observando, olha lá que maravilhoso. Então, gente, para os pessimistas, a dependência de tudo e todos vai ser cada vez maior. Nós teremos, daqui a 4, 5 anos, 70 milhões de pessoas no Bolsa Família. Ou seja, a imagem será esta, indo buscar a sua cota mensal. Essa é a visão dos pessimistas em cima da inteligência artificial. Como tudo é exagerado para um lado quanto para o outro, não é nem isso, nem aquilo, porque também, claro, tem os otimistas, que é uma outra forma completamente diversa de encarar o que vem por aí, que é uma visão mais positiva. E o que dizem os otimistas? Que o processo vai ser de adição e não de substituição. Ou seja, que, de certa maneira, uma nova versão do yin e yang na relação homem-máquina. Nós, de alguma maneira, temos que entender que a integração vai transformar homens e mulheres em super-homens e super-mulheres. Por que a gente fala isso? Porque vai chegar num ponto que nós não vamos conseguir distinguir um ser humano de uma máquina, tal o volume de interação mental e biológica que deve ocorrer. Então, a frase que os otimistas consideram assim o seu mantra é que, a partir de agora, nenhum homem é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser melhor do que um homem com uma máquina. Ou seja, que é isto que fará a grande diferença. E nessa análise, né, na qual eu compartilho mais do que da visão pessimista, tudo que não puder ser digitalizado vai ter mais valor. Ou seja, intuição, emoção, compaixão, empatia, valores, consciência, coisas humanas vão ganhar valor num mundo cada vez mais sem emoção, sem compaixão, sem empatia. Ou seja, nós vamos voltar a valorizar aquilo que corresponde a ser humano. Como diz o Flávio Tavares, né, falou para a gente hoje, em terra de robô, quem tem coração é rei. E é isso que provavelmente ocorrerá, uma revalorização dos conceitos e das qualidades humanas. E aí é bom fazermos uma digressão histórica, né, porque o gênero Homo produziu muitas espécies. Né? De alguma maneira, nós tivemos aí, na história antropológica, o Homo habilis, o Homo neanderthalis, o Homo georgicus, o Homo sapiens, o Homo floresiensis, um monte de espécies do gênero Homo que habitaram a Terra. E, claro, de todas elas, só sobrou o Homo sapiens. Tá certo? Agora, olha que interessante nos outros gêneros. Né? O gênero Canis deu origem a cão, lobo, coiote, chacal, e até hoje eles convivem entre eles por aí. Você tem tudo isso ainda convivendo. Várias espécies do gênero Canis estão no planeta Terra. Várias espécies do gênero Panthera também estão. Leão, tigre, onça, leopardo, está tudo aí. A nossa espécie foi a única que sobrou do gênero Homo. Ou seja, de certa maneira, dentre todas as espécies do gênero Homo, apenas o Sapiens sobreviveu nesse processo, seja de disputa, seja de evolução. O que isso está mudando agora? Que desde 300 mil anos atrás, nós somos a única espécie desse gênero, só que agora tem uma nova espécie que está surgindo para conviver conosco, que é o Homo artificialis. E é isso que vai acontecer. Nós vamos aprender a conviver com uma outra espécie que, desta vez, foi parido pelo Homo sapiens, foi concebido por nós,
e que está na nossa mão ter a consciência de como usá-lo e como conviver com ele, e não disputar com ele. Daí a importância do que a gente chama do princípio da coevolução. Se nós deixarmos o Homo artificialis evoluindo na velocidade em que está, e nós não evoluirmos, aí sim os pessimistas estão certos. Se nós evoluirmos nas características humanas, que são as que fazem diferença, aí nós teremos um processo de adição e não de substituição. Só a simbiose, na visão dos otimistas, dos algoritmos com os androritmos, que são esses valores humanos, permite a percepção profunda do que a gente chama de qualia. E o que é qualia, né? A inteligência artificial, pelo menos até hoje, é desprovida de qualia. Qualia é um termo que define qualidades subjetivas das experiências mentais, sensoriais, conscientes do ser humano. E que isso, pelo menos por enquanto, né, no futuro previsível, não ocorrerá com as máquinas. Vou dar um exemplo. A vermelhidão do vermelho. Se eu falar vermelho, você enxerga o que eu estou falando. Você tem essa sensação do que é a vermelhidão do vermelho. O que é o doloroso de uma dor. A gente sabe o que é uma dor. Uma máquina não sabe. Então, nós temos qualia e as máquinas não têm. E isso vai ser cada vez mais valorizado. A qualia é sempre inefável, intrínseca, privada e diretamente apreensível pela consciência humana. E as máquinas estão muito longe de ter algo semelhante. Então, como diz o McLuhan, a gente constrói uma máquina e, em seguida, a máquina nos constrói, num processo de evolução contínua, permanente, circular, e que nós damos o nome de princípio da coevolução. Então, nós deveríamos parar de chamar de inteligência artificial, porque ela não é artificial, ela foi criada por humanos, e chamá-la inteligência aumentada, inteligência ampliada, porque é disso que se trata, né? Então, a tecnologia, a inteligência artificial, ela não vem para tirar emprego, ela vem, no fundo, para devolver a nossa humanidade. É para isso que ela está chegando. A gente pode fazer bobagem e não entender e não aproveitar. Isso é uma outra questão. Está na nossa mão definir isso para nós. Tá certo? Hoje, quando um médico consegue, em 2 minutos, comparar minha tomografia ou ressonância magnética com 1 milhão de outras, graças à inteligência artificial, vai sobrar mais tempo para ele para ser mais humano, para perguntar para mim como eu estou me sentindo, como a minha família está reagindo à doença. Ou seja, ele vai exercer a sua humanidade, porque poupou o tempo de análise técnica das transparências que estavam à sua frente. A chegada dos carros autônomos é uma demonstração dessa nova missão humana. Tem uma mensagem embutida dentro do carro autônomo. O que ele está querendo dizer para nós? Walter, senta no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com seu filho, leia um romance, seja humano. Porque é para isso que nós nascemos. E, de repente, a gente achou que tinha que estar numa linha de produção. E, de lá para cá, o que importava era a produtividade. Não é mais isso, é outra coisa que nós temos que ter agora. Então, se em 1969, quando o homem pisou na Lua, a inteligência artificial já existisse, nós teríamos chegado à Lua de maneira mais segura, rápida e eficiente, com certeza. Só que nenhuma inteligência artificial teria sonhado ou imaginado ir à Lua. Isso é humano, e é para isso que nós existimos. Ou seja, não há apenas uma alteração de função com a chegada da inteligência artificial, há uma alteração de missão. E nós precisamos ter esta consciência de que existe uma nova missão. Então, a visão dos, vamos chamar assim, dos pessimistas, né, dos apocalípticos, é uma visão distópica, dizendo que os robôs vão tomar metade do nosso emprego. A visão dos otimistas é que eles vão tomar metade do nosso trabalho.
E vai sobrar tempo para a gente fazer mais coisa, para estudar, para conversar, para conviver com os amigos, brincar com as crianças. É para isso que nós nascemos. Tá certo? Quase que um meio retorno ao paraíso. Não é? Ou seja, segundo o World Economic Forum, Davos, não é? Até 2025, portanto, nós estamos falando de 2 anos, a automação vai eliminar 85 milhões de empregos, mas vai criar 92 milhões. Empregos que a gente nem sabe que existe hoje, como há 5 anos atrás nós não sabíamos que haveria um emprego chamado influencer. E olha quanta gente emprega, quanta gente hoje trabalha nesse segmento. Não é? Então, a visão de Davos é uma visão otimista, uma visão de que grandes disrupções geram desemprego, que, por outro lado, geram reemprego em profissões que ainda não existem. Mas aí vem um alerta que essa migração sem precedentes já está começando e que milhões deixarão de ser empregados para se transformar em empreendedores. Ou seja, que o grande movimento de empreendedorismo está apenas começando. Que essas relações estáveis de trabalho, marxistas, de uma época quando Karl Marx via o mundo de um jeito, agora, daqui para frente, será de uma maior autonomia do cidadão que vai prestar serviços, seja direto para o consumidor, seja para uma empresa, seja para uma fábrica. E é esta visão que gera essa necessidade de uma revolução no mundo da educação. Segundo Davos, 6% da força de trabalho vai ser dispensada e 40% retreinada, trazendo, portanto, a necessidade das empresas se envolverem profundamente em educação e se transformarem em empresas educadoras. E aí tem um conceito que também deve mudar, não é? E esse conceito é muito importante, que é o seguinte: desde que eu me conheço por gente, vocês também, a gente sempre recebeu para trabalhar e pagou para estudar. É um absurdo isso. Estudar exige o mesmo esforço, mesma disciplina, mesmo tudo. Mas para estudar a gente paga, para trabalhar a gente recebe. Claro que você não vai valorizar o estudo dentro dessa tônica, e talvez esteja surgindo agora uma nova forma de earn to learn. Ou seja, você vai ganhar para estudar. E as empresas vão se envolver dando cashbacks, descontos, vouchers, para que cada aula que a pessoa assista, ela ganhe um monte de coisa que incentive ela a estudar e ir mais fundo naquele assunto. Humberto Eco, né, dividia a sociedade entre integrados e apocalípticos, um pouco que a gente pode chamar de otimistas e pessimistas. Ele chamava de integrado e apocalíptico, os que aceitam e celebram a tecnologia e os que temem e rejeitam. Ou seja, naquela época a sociedade já estava cindida em 2 partes muito claras, não é? E o que é importante a gente entender? Que nós vemos a realidade não como ela é, e sim como nós somos. Ou seja, a gente vê a realidade não como ela é, mas sim como a gente é. E o mais grave disso tudo é que a forma como vemos o futuro dirige as nossas ações. E é através das nossas ações que o futuro se faz. Então, a perspectiva sobre o futuro determina o futuro. O sociólogo Pollock, holandês, fez uma vez um estudo profundo sobre todas as civilizações, tentando entender se um país fica grande porque o seu povo tem uma visão grandiosa de si mesmo, ou, pelo contrário, porque o país ficou grande, passou a ter uma visão grandiosa. E fez um estudo desde Atenas, passando depois por Roma e passando pelos grandes navegadores, depois Inglaterra, Estados Unidos, e, sem exceção, o Pollock identificou que uma visão grandiosa antecede uma realização grandiosa. Ou seja, que uma nação ficou grande porque seu povo, mesmo quando era pequena a nação, tinha uma visão grandiosa de si mesmo. E que, quando foi construído o Partenon, a Grécia não era aquela hegemonia helênica que conquistou com o passar dos anos. Ou seja, o que nós vamos ter no futuro não é o que vai ser, é o que nós enxergamos que vai ser, porque é a partir da nossa visão que a gente constrói o futuro. E se tiver mais gente pessimista que otimista, vai ser ruim. Se tiver mais gente otimista que pessimista, vai ser melhor. E lá na frente, a gente vai achar, ele tinha razão. Não, ele não tinha razão, ele construiu a razão. Ou seja, para tudo isso,
também a inteligência artificial está aí para nos ajudar a construirmos uma visão grandiosa, a transferirmos esta visão grandiosa para nossos colaboradores, nossos alunos, nossos filhos, porque está nessa visão a capacidade de continuarmos relevantes nesse mundo. Então, a inteligência artificial, junto com cada um de nós, na minha visão, num processo de adição e não de substituição, vai unir os pontos, as pontas e as pontes que vão nos levar rumo a esse futuro. Eu acredito nisso, sinceramente. Acho que o que a gente viu hoje é apenas, como eu falei, o início do começo do princípio desse novo mundo que está chegando, vem muito mais por aí. E o que será esse mundo está sendo construído neste momento na cabeça de cada um de nós. A verdade é, em resumo, que o que antes era impossível, hoje é simples. E isso é uma coisa contraintuitiva para o ser humano, né? Simples, rápido, barato. Quer dizer, nós, de repente, ficamos todos milionários e não percebemos. Para eu ter uma discoteca na minha casa com 1.000 discos, eu precisaria ter uns 100 mil reais. Hoje, por R$ 9,90, eu tenho milhões de discos no Spotify, qualquer pessoa. Para eu falar com qualquer pessoa no planeta, custava caríssimo. Hoje é de graça, eu falo quanto tempo eu quiser com qualquer pessoa do planeta com vídeo. Para ter um carro com motorista era algo custoso. Hoje eu tenho Uber, que permite que qualquer pessoa, mesmo da classe média baixa, tenha acesso a ter um carro com motorista. Ou seja, tudo foi acontecendo muito rápido e, de certa maneira, nós estamos num momento da sociedade em que tem uma encruzilhada na nossa frente. Nós vamos unir ou vamos disputar com a inteligência artificial. E sobre isso, né, quando a gente analisa a Bíblia e assiste os 10 Mandamentos do Cecil B. DeMille, a gente vê que a história conta que os judeus eram escravos no Egito e, em determinado momento, resolveram ir em busca da terra prometida, liderado por Moisés, e correram em direção do Mar Vermelho em busca da libertação, já que eles eram escravos, e o exército egípcio atrás deles. E aí conta a Bíblia que, em determinado momento, o mar se abriu e eles atravessaram. Quando você vai nos documentos mais antigos do que a Bíblia, você vê que essa história é essa, mas não é bem esta. Não foi o mar que se abriu e os judeus passaram. Foram eles que estavam tão convictos e entusiasmados com a busca da terra prometida que se jogaram no mar da forma como chegaram na beira dele. E Deus ficou tão comovido, impactado pela determinação daquele povo, que abriu o mar para eles terminarem a travessia. Então, isso é uma lição para todos nós, não é? Porque se eles estivessem em dúvida, na beira d'água, botando o pezinho para ver se está quente ou frio, estavam fazendo pirâmide até hoje. Foi exatamente se jogar de maneira entusiasmada rumo ao desconhecido que fez com que o mar se abrisse, tá certo? Ou seja, Deus ficou tão emocionado que resolveu abrir o mar para eles terminarem a travessia. O que isso é relevante para nós? Que se nós abraçarmos o novo com entusiasmo, e claro, evidentemente, com cautela, nós poderemos garantir um futuro de oportunidades, né? Daqui para frente. Se, por outro lado, ficarmos recalcitrantes, uma palavra que a turma do tipo assim não sabe o que significa, mas quando eu ponho no Midjourney, a pessoa faz cara de dúvida. É maravilhoso isso, né? Então, se nós ficarmos recalcitrantes, seguramente o mar não vai se abrir. E depois nós vamos dizer, eu sabia que não ia dar certo, né? É gozado com uma profecia autorrealizável, ela acontece sempre e, neste momento, está na nossa mão a gente fazer essa diferença. Gente, muito obrigado pela atenção de todos.